Vamos lá, pessoal, nossa terceira aula, então, né? Aula passada eu falei sobre formas de violência, né? Que eram elas a violência simbólica, física e psicológica, né? Coloquei a simbólica ali junto com a psicológica e hoje a gente vai analisar três tipos de violência também, né? Três formas de violência, que é a doméstica, que acontece dentro de casa, né? A sexual e a violência na escola. Uma por uma, né? Vamos lá. Primeira violência que a gente vai falar, lembrando que hoje eu tenho 4 habilidades para serem trabalhadas, que são identificar e compreender de forma crítica como a violência doméstica, sexual e na escola são exercidas em suas diversas formas, né? Seja simbólica, física ou psicológica, né? Como acontece esses tipos de violência. Estabelecer uma reflexão sobre os processos de produção e reprodução da violência, né? Como é que ela se produz e se reproduz. Desenvolver um olhar sociológico sobre os fatores sociais, econômicos, históricos, lembrando que a violência ela pode ser social, ela pode ser econômica por problemas econômicos, ou até mesmo ser algo cultural histórico, né? Prática, né? Uma prática. Contextuais que contribuem para explicar os fenômenos violentos. Desenvolver um questionamento quanto ao papel de cada um na produção e reprodução da violência escolar, né? Como é que ela vai acontecer lá, né? Como é que vai refletir o bullying? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Por que a humanidade pratica violência? Vamos entender de uma forma sociológica. Primeiro, todas as sociedades foram pautadas na violência. A gente teve guerras mundiais, a gente teve guerras tribais, a gente teve épocas na Terra em que o ser humano, se tivesse plantando lá em algum canto, em algum momento alguém poderia invadir o seu território, matar toda a sua família e pilhar o seu vilarejo, por exemplo. Você vê isso em várias séries, por exemplo, como Bárbaros, tem na Netflix, Last Kingdom, que é o Último Reino, Game of Thrones, tem muita coisa a respeito. Vamos pegar uma coisa real, esquece Game of Thrones. Qualquer história, né, de impérios, né, demanda violência. Então, assim, o ser humano ele parece que ele é naturalmente violento, né? E realmente é uma verdade. Tanto que eu tenho aqui uma frase, né, no portal Educação que está escrito o seguinte: o ser humano é naturalmente sádico. Como assim sádico? Sádico é quando a pessoa ela sente prazer em ver o sofrimento alheio. Ela sente prazer em ver o sofrimento do outro. E o ser humano ele é assim, né? Naturalmente, né? Pô, mas naturalmente, professor, como é que a gente... É complicado realmente a gente, né, avaliar e falar que a violência ela é natural. Mas não é tão absurdo assim, porque nós somos seres vivos, como outros que existem na natureza mesmo, não na sociedade humana. E eles dão a vida para sobreviver, né? Eles dão a vida para sobreviver, ficou meio estranho. Mas eles matam, né, para tentar sobreviver. É uma lei natural. E nós evoluímos, né, de certa forma, até que se prove o contrário, nós evoluímos, né, de outros animais. Então isso pode estar na nossa genética. Isso explica por que as sociedades já praticavam violência, já existia violência em muitas regiões do planeta. A violência era algo muito comum na Roma Antiga, por exemplo, em tribos bárbaras. Enfim, todas as histórias de todos os povos, você tem guerras, você tem violência, você tem confrontos. Porque era uma questão de sobrevivência, né? Ou às vezes nem era uma questão de sobrevivência, mas só que de tanto que eles assistiam à violência, eles banalizavam essa violência e eles acabavam praticando. Para os dias atuais você vai achar aí, né, muitas características, né? Que leva à violência? Vamos começar pela violência doméstica, né? Violência doméstica o que é? Violência doméstica ela é praticada, né, dentro de casa. Normalmente é o pai lá da família que é o mais forte, né? Mais forte e o mais forte ele se mostra mais forte psicologicamente. Eu sou mais forte que você pelo olhar, né? E às vezes mesmo, né, pela violência física. Eu sou mais forte que você, eu vou bater em você, você tem que me respeitar. Então, quando um mais fraco desrespeita o mais forte dentro do âmbito doméstico, pode acontecer a violência, né? Mas o que leva esse ser, essa pessoa, a praticar a violência contra a mulher, por exemplo,
contra as crianças. Normalmente são esses tipos de violência, né? De certa forma, a violência ela demanda uma pessoa ser mais forte ou se garantir mais psicologicamente, né, para uma violência, frente a uma pessoa que não gostaria de brigar, bater ou algo do tipo, que é totalmente contra a violência, né? Então tem, né, o âmbito, né, da violência doméstica, né? Grande parte, por exemplo, dos casos das mulheres que são agredidas, né, nesse país, pelo menos 2/3, segundo um dado que eu peguei aqui do IPEA, 66% das agressões contra as mulheres acontece de alguém que já é da família, entendeu? Então, assim, o que leva uma pessoa, um ente querido, praticar essa violência, né, para contra a pessoa? Aqui eu vou dizer, né, alguns itens que eu achei interessante. Vamos lá. Primeiro, né, interessante, gene, às vezes é genético. Alguns cientistas tentam provar que a violência ela possa estar ligada ao gene da pessoa, à genética da pessoa, né? O cérebro, né, geneticamente, o tipo de cérebro, talvez isso esteja ligado à violência, né? O uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas, né, como álcool, que é lícito, e tantas outras drogas lícitas. Indicadores socioeconômicos, ou seja, a pobreza, a miséria. Por quê? Porque o desemprego, a fome, né, o fato de viver em locais violentos, como favelas, o crime organizado, a omissão do poder público, né? Porque o poder público é omisso, vai lá e não intervém, faz com que a violência prossiga. E o ser humano ali, praticando a violência, ele banaliza, ele acha aquilo normal e ele vai praticando, né? Pegando aquela frase que talvez naturalmente o ser humano ele seja, né, sádico, ele sinta prazer no sofrimento alheio, então ele continua, né, reproduzindo esse tipo de violência. E aonde que ele viu? Ele viu na família. Mas não só na família, né? Ele viu na televisão. A família reproduziu várias gerações de violência. Se você é descendente dos romanos, né, o Império Romano praticou violência. Se você é descendente de tribos africanas, lá as tribos entraram em conflito entre elas e houve violência. Se você é descendente de asiáticos, todo local do mundo, todo ser humano, toda a sociedade organizada, né, praticou violência para sobreviver, ou, né, depois que parou de praticar para sobreviver, para sentir prazer, né? Então existe sim, né, pessoas que sentem prazer em praticar a violência, né? Televisão, né? Televisão é um bom exemplo, porque na violência, na televisão você tem, por exemplo, perdi aqui, mas você tem palavrões, você tem violência, você tem mesmo a questão do sexo em horários inapropriados ou algo do tipo, né? E tudo isso também fomenta a violência, né? Por que nós somos violentos? Porque o mundo é violento. Nós somos construídos com base na violência, né? Então, a violência ela existe, né, domesticamente dentro de casa, ela existe nas ruas, né? Você pega mesmo, por exemplo, aí, as torcidas organizadas, você percebe que às vezes a graça não é nem viver o jogo, a graça é ir no estádio para brigar, né? E é ali, né, um comportamento tribal, sabe? Um comportamento tribal em que as pessoas vão, né, em um local específico para entrar em contato com uma característica dos antepassados lá que eram tribais, que eram tribos perdidas em todos os continentes, né, de onde vieram os nossos antepassados. Então, assim, a violência ela é social, ela já existe há milhares de anos. E ela é reproduzida hoje pela televisão, ela é reproduzida hoje nas ruas, ela é reproduzida na escola. Aqui agora a gente entra, por exemplo, né, além da questão doméstica, violência sexual, né? Isso acontece quase 100% em relação, né, de homens para com mulheres. E acontece quando a mulher não tem, né, o consentimento, ela não consente com o parceiro, e o parceiro ele força a situação. E essa violência ela é muito comum, né? Lembrando que a violência ela é praticada por quem é mais forte fisicamente, porque queira ou não ali existe um poder, né, que é a força física. E sabendo que todos ali não teriam coragem de, por exemplo, dar fim a isso, né, ter uma ideia de, não, eu vou matar agora essa pessoa. E às vezes a pessoa ela se fecha, né, as mulheres elas se fecham,
as crianças se fecham, são criadas naquele ambiente violento e um dia elas acabam praticando, porque talvez elas descobrem, a sociedade é assim mesmo, então eu vou praticar. Óbvio que não de uma forma consciente, mas de uma forma inconsciente. Mas existem também pessoas que praticam violência de forma consciente, né? Quais são as principais características que levam à violência doméstica também, né? Ou outros tipos de violência? O desrespeito, né? Às vezes uma violência ela começa com um desrespeito verbal do mais fraco para com o mais forte. Daí o mais forte ele se sente no direito de agredir a pessoa. Ah, você me ofendeu, então se você me xingou, eu tenho direito de te ofender, né? Ah, você falou alguma coisa torta aí pra mim, ó, vou te bater, tá ligado? Pense, basicamente, o que leva uma pessoa a praticar violência para com a outra, né? No âmbito social, um monte de coisa, né? Como a gente foi criado, a televisão já tem um monte de coisa, né? Se você tem drogas que poderiam ser proibidas, por que não o álcool não é proibido? Mas ele não é proibido, destrói um monte de famílias, porém ele não é proibido, né? E tudo isso soma, mas principalmente também prepotência do ser humano. O ser humano ele é prepotente, o ser humano ele passa por crises de raiva, ele passa por fracassos. Esses fracassos e essas frustrações somadas a essas crises de raiva geram a violência. Isso é mais do que fato. Então o que leva à violência? O ser humano ele é triste, o ser humano ele é frustrado, né? Então, se a gente olhar a sociedade em geral, o que a gente pode dizer é que pobreza causa violência, né? Desigualdade social, ou seja, ricos, uma sociedade que tem lá poucos ricos, né? Alguns, porque esses poucos ricos eles têm uma fortuna enorme, né? 3% da sociedade brasileira, por exemplo, é classe A, né? Se você pensar que de cada 100 pessoas do Brasil, 3 são assim muito ricas, ganham aí mais de 20 mil reais por mês e vivem bem, e os outros 97%? Tudo bem que ainda tem a classe B, classe C, mas aí quase 30% na classe D e E. O que acontece nesses 27% de pessoas na classe D e E? Né? Problema de moradia, problema de dinheiro, né? Frustrações, crises de raiva, tudo isso pode passar, né? Crises mentais, por exemplo, também é um fator que pode causar violência. Ah, mas daí você fala, não, porque isso é caráter, e não sei o que, tá, mas quando a pessoa chega e fala, não, é falta de caráter na pessoa, dá para entrar também no âmbito social, porque caráter ele é construído socialmente. Então depende muito de como você é criado, né? Depende muito de quais são as suas frustrações, depende, né? De pessoa para pessoa. Então a violência ela acontece. A violência sexual que eu vou focar mais agora, ela parte praticamente do homem para com a mulher, né? A gente aprendeu já que na era das cavernas o homem ele realmente quebrava o braço das mulheres para arrastar as mulheres. Enquanto dois homens lá se matavam até conquistar o coração daquela mulher das cavernas. Quando você vê aquele desenho animado da mulher sendo puxada pelos cabelos, sim, sim, era provavelmente muito real. E por quê? Eles eram inteligentes? Talvez nem tivessem um vocabulário, né? Nenhuma língua escrita ainda. Porém, né? Ali o que predominava era a questão instintiva. Então, o homem ele era mais forte, ele foi ficando cada vez mais forte, né? Porque caçando, brigando, lutando, etc., né? Existe uma evolução genética em que, aos poucos, né, o indivíduo vai ficando mais forte e, aos poucos, ele vai passando isso para as futuras gerações geneticamente também. A capacidade de aprender, por exemplo, né, o cérebro nosso. E a violência sexual, ela tem essa característica, né? Tipo, o homem, ele quer o ato sexual, a mulher não consente e acaba acontecendo o estupro, a violência sexual, que, infelizmente, neste país é muito comum. Em 2016, por exemplo, segundo o IPEA, a cada 11 minutos no Brasil, uma mulher era estuprada. 11 minutos. Né? Essa aula teve 14 minutos. Então, nesse tempo, você pode imaginar que isso possa ter, infelizmente, acontecido durante esse tempo. E vai acontecer quando eu chegar no 22º minuto. É um número, né?
Deixa eu ver o que mais. Também existe violência, né, devido ao racismo, existe violência também devido ao conflito religioso. Que mais? Desigualdade social, né? Tudo muito desigual. Joia. Então, tá explicado aí por que acontece a violência sexual. Mas no geral, por que a mulher ela sofre muita violência? Para mim está muito claro, né? A base de tudo é como a mulher ela é criada, ela não é criada para ser forte, ela já é mais fraca, né, biologicamente, não tem a mesma força do homem. Então existe sim uma violência muito forte, não, que se você não ficar comigo, se você não me amar, não, porque você só pode ter como homem na sua vida eu. Se você for ficar com outro cara, eu vou te matar. Sabe, essa coisa passional tá ligada à frustração, né? O homem, quando ele se frustra, ele não tem uma coisa que ele quer, ele vai lá tentar a força, dominado pela raiva, né? E pratica a violência, né? O ser humano, ele é capaz disso, ele é extremamente capaz disso. E no fundo, né, muitas pesquisas dizem que sim, ele sente prazer em, né, torturar o próximo, torturar psicologicamente, simbolicamente ou fisicamente. Quando você ensina que isso é correto ou naturaliza, é normal, ó, violência. Toca televisão, veja violência, né? Isso acaba, né, sendo natural, né? Repare, por exemplo, uma coisa bem interessante. As televisões abertas, os canais abertos, eles não têm muitos canais de ciência, de cultura, sabe, essas coisas boas. É mais o que? Programa jornalístico voltado para violência, novela mostrando muitas coisas passionais, né? E você liga a televisão, essa programação ótima, tá? E é isso que eu quero, né? Tal, é isso que tá passando. E isso dá mais audiência, dá mais ibope. Então violência dá mais ibope. Eu mesmo adoro séries que tenham violência, entende? Então assim, óbvio que eu procuro jamais praticar isso na minha vida pessoal, até como professor e como ser humano. Porém, é uma coisa que em algum momento vai aparecer na minha personalidade, sem eu perceber. Então, a gente tem televisão mostrando violência, a gente tem todos os nossos antepassados, né, praticando violência, a gente tem o crime organizado, a gente tem desigualdade social no país, né? Então, por que ocorre violência? Por todos esses fatores, né? Acontece todo tipo de violência. E por último, né, a violência na escola, do bullying, que é a mais fácil, né? Eu sempre eu costumo dizer que a escola é o lugar onde você vai, né, e que vê todo dia os principais preconceitos sendo praticados. Então você vê criança sendo racista, né, insultando o coleguinha o tempo todo com termos de baixo calão, né? Você tem muita homofobia. E com quem que a criança aprendeu isso? Quem criou ela? Quem que ensinou as primeiras palavras para ela? Quem que deu a televisão para ela? Né? Para ela, isso aqui eu vou praticar. Quem? A família, né? Daí entra na questão da socialização primária e secundária que vocês devem ter estudado no ano passado, né? Você olha pela primeira vez no mundo e vê o que seu pai e a sua mãe quer que você veja, né? Se você foi criado pelos seus pais. Então, se os seus pais têm os piores defeitos possíveis, agressivos e violentos, você, como criança que não sabe o que é certo e o que é errado ainda, vai copiar aquilo, vai naturalizar aquilo, vai praticar aquilo. Então, você chega na escola, você vê todos os defeitos dos pais refletidos nas crianças. Racismo, homofobia, machismo, né? É sempre assim? Não, para todas as regras existem exceções. Mas olha, a gente pode afirmar que sim, nós somos crias dessa sociedade. Sociedade violenta, desigual, preconceituosa, né? E como isso pode parar? Através da educação, né? Repare que as TVs abertas que querem ibope só mostram coisas sensacionalistas, violentas. E canais fechados, por exemplo, eles já têm mais programas sobre fauna, flora, né? Sobre cultura, né? Sobre ciência, filosofia e etc. Então, assim, a violência, ela permeia todas as sociedades humanas, né? E o bullying acontece na escola porque são crianças reproduzindo, né, o que viram na TV,
o que viram em casa. O ser humano ele é assim. Se você aguçar o lado dele sádico, ele vai amar ser sádico, ele vai amar ser violento. Mas se você também aguçar o lado bom dele, calmo, tranquilo e tal, né? Você pode também ter um ser humano melhor. Então acho que o grande segredo de tudo seria, nessas novas gerações, educarmos, né, nossos pequenos, né, nossas crianças e adolescentes com bons exemplos, por exemplo, né? E num determinado momento, o ser humano também ele tem muita inteligência para escolher o caminho dele, para escolher, né, pensar e refletir sobre o que é certo e o que é errado. Mas muitas vezes, tomado pela raiva, pelas paixões, né, pela questão passional, por crises mentais, o ser humano ele pratica violência, ok? É isso. Espero que tenham gostado da aula. Um abraço. Até mais.